Mulheres de Esperança. Olá, bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Eu e a Miriam estamos contigo para juntas darmos continuidade à série Saúde Mental. Tem sido uma série e tanto. Mesmo. Mas antes de tudo, queremos desejar que este novo ano te traga muita saúde, alegria e, sobretudo, esperança. Muito obrigada por nos acompanhares ao longo de mais um ano. Estamos contigo para iniciar mais uma jornada ao longo de 2023. É verdade, Sónia, tantas coisas que já abordámos e mais algumas que ainda ficam por explorar. Mas acho que isto não teria fim. Verdade. Podíamos ficar um ano inteiro a falar sobre este assunto. Infelizmente tenho que concordar contigo, não é? Falar sobre saúde mental é bom, mas ao mesmo tempo deixa-nos um bocadinho tristes. Confesso que tenho aprendido bastante com estes temas. Por exemplo, Miriam, sabias que a nossa saúde mental também pode ser afetada pela nossa condição hormonal? Temos os exemplos da menopausa, dos anticonceptivos e até da questão da alteração hormonal pós-parto que estão envolvidos. Bem, Sónia, não digas mais nada. Já estou em pulgas para saber mais sobre isso. Antes de continuarmos, amigo ouvinte, quero convidar-te a subscreveres o nosso canal no YouTube, a ativar também as notificações e deixa o teu comentário. Podes fazê-lo também através das nossas redes sociais. Acompanha também os nossos conteúdos nos podcasts, o twr360.org, Spotify e Google Podcast ou através da rtmportugal.org. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Esta série de programas sobre saúde mental é um mote para refletirmos sobre como poderemos melhorar a nossa própria saúde mental e como poderemos contribuir no processo dos outros também. É importante percebermos que os problemas do foro mental são, por vezes, silenciosos, tornando-se difícil perceber quem sofre dos mesmos. Por isso, é importante e essencial lidarmos com quem nos rodeia com empatia e compaixão. Isso é tão importante, amiga. Conforme falámos no programa passado, o número de pessoas com transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade, está a aumentar em todo o mundo, sendo prevalente entre as mulheres. Estes distúrbios resultam de uma complexa interação entre fatores sociais, psicológicos e biológicos, e é aí que as alterações hormonais entram para estragar tudo. Acredito que é novidade para algumas de nós que a nossa saúde mental está intimamente ligada com as questões hormonais. Nem sempre as dificuldades encontradas no dia-a-dia são resultado apenas do nosso psicológico. De certa forma, as hormonas contribuem para o equilíbrio da saúde como um todo. E, quando as mesmas se encontram alteradas, podem afetar diversas áreas da tua vida, causando alguns transtornos. Sónia, isso é tão sobrevalorizado pela maioria das pessoas. Acho que podemos começar por explicar o que são as hormonas para compreendermos um pouco melhor este assunto. Vamos lá. As hormonas são substâncias produzidas pelo nosso sistema endócrino e que têm funções específicas. Influenciam no desenvolvimento, comportamento e na forma como desempenhamos as atividades diárias. As hormonas fazem o balanço biológico, controlam o ritmo da nossa vida e regulam as funções corporais. São tantas as influências das hormonas, mas queremos destacar como agem para provocar o sono, o estado de alerta, a fome ou a saciedade, a felicidade ou a raiva. Elas são responsáveis pela forma como trabalha o sistema reprodutor, como o corpo se desenvolve, o facto de engordarmos ou emagrecermos, como causam o stress e ou o relaxamento, o bom ou o mau humor, ou seja, elas são capazes de influenciar as nossas emoções tanto de forma positiva como negativa. É impressionante como o nosso corpo é uma máquina perfeita. Infelizmente, por diversas causas, pode ficar desregulada e a precisar de ajuda. Na verdade, nem todos os transtornos mentais estão associados às alterações hormonais. No entanto, muitos desses transtornos têm alterações hormonais como causas secundárias. Por isso, restabelecer o equilíbrio hormonal é um dos principais passos para cuidar da saúde mental. Sabe-se que as hormonas femininas, principalmente o estrogênio, atuam na modulação do humor.
Em grande parte, isso explica porque é que as mulheres têm mais variações de humor e transtornos de ansiedade que os homens. O estrogênio exerce um papel importante no organismo da mulher. Confere as características femininas e controla a ovulação. Durante todo o ciclo menstrual, o estrogênio flutua em conjunto com as emoções da mulher. Estas mudanças hormonais acabam interferindo na disposição, humor e níveis de energia. Ou seja, mulheres que possuem altos níveis de estrogênio sentem-se mais ansiosas e irritadas. No entanto, quem tem baixos níveis de estrogênio fica mais sensível, mais chorosa e mal-humorada. Após a ovulação, há uma outra hormona que entra em ação, a progesterona. É a hormona dominante após a ovulação, a chamada fase lútea, e tem um papel importante no processo da gravidez, sendo responsável por regular o ciclo menstrual da mulher. A progesterona age diretamente nos neurotransmissores responsáveis pela sensação de calma. A mulher que apresenta alterações dos níveis de progesterona costuma apresentar ansiedade, insónia e confusão mental. Talvez possamos dividir o ciclo menstrual em 3 fases, assim uma pequena aulinha, visto que influencia tanto as nossas hormonas e, por consequência, as nossas emoções. Vamos lá? Vamos lá, Miriam, excelente ideia. Posso falar já da primeira fase, a fase folicular. Tem início no primeiro dia da menstruação e dura entre 10 a 14 dias. Nesta fase existe um aumento do estradiol, que faz parte do estrogênio, para ajudar a conter o efeito das hormonas do stress, a adrenalina e o cortisol, o que contribui para a melhoria do estado de ânimo. A segunda fase, chamada a fase ovulatória ou período fértil, nós já ouvimos falar muito sobre este período, é a fase da libertação do óvulo nas trompas de Falópio para que seja fertilizado. Nesta fase, há uma tendência para o humor positivo relacionado com o instinto de reprodução. Lá está a tal máquina perfeita. A terceira fase e última fase dá-se pelo nome da fase lútea. O folículo vazio começa a aumentar para preparar uma possível gravidez. A testosterona, uma hormona também conhecida como a hormona masculina, mas que é essencial em ambos os sexos, aumenta os níveis de stress também. Sónia, já ouviste falar na tão conhecida e falada TPM, tensão pré-menstrual? Essa tão conhecida e falada síndrome pré-menstrual é um conjunto de sintomas que podem afetar as mulheres durante parte do ciclo menstrual. Alterações do humor, irritabilidade, dores de cabeça e cólicas são alguns dos sintomas descritos e que fazem parte do cotidiano de muitas mulheres e que podem até dificultar a sua vida diária. Assim como o ciclo menstrual é controlado pelas hormonas, pensa-se que elas também causam a TPM. A TPM atinge entre 7% e 10% das mulheres em idade fértil. Nesta fase, os níveis de estrogênio e a progesterona caem. Existe também uma queda da serotonina, uma das hormonas da felicidade. O humor fica irritável, assim como também existe uma diminuição do bem-estar. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Estamos de volta e antes de continuarmos quero encorajar-te a enviares uma mensagem a dizer-nos o que estás a achar desta série. É tão importante para nós ouvir a tua opinião e de que forma te estamos a levar esperança. Partilha connosco. Temos estado a falar sobre o impacto das alterações hormonais na saúde mental e vice-versa. Se só agora é que entraste na nossa companhia, quero dizer-te que podes ouvir o programa na totalidade através do Spotify, mas que também estamos perto de ti em 6 rádios regionais de norte a sul do país. Voltando ao tema, Sónia, estava a pensar que provavelmente as alterações hormonais na menopausa também possam afetar a saúde mental. Estou certa? Nem mais, Miriam, estás certíssima. A maioria das mulheres passa pela menopausa entre os 45 e os 55 anos, como parte natural do envelhecimento biológico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a consciência sobre o impacto da menopausa na saúde mental é muito baixa. Para a maioria das mulheres, o período é marcado pelo fim da menstruação mensal, devido à perda da função do ovário de libertar óvulos, mas com isso surgem alguns sintomas que podem ser preocupações cognitivas e de saúde mental, insónias e palpitações.
As alterações hormonais deste período podem ainda afetar o bem-estar físico, emocional, mental e social. Esta é a razão principal para que a Organização Mundial de Saúde considere o apoio à saúde social, psicológica e física durante a transição e a pós-menopausa como parte integrante dos cuidados de saúde. Estamos a caminhar para o fim do nosso programa, mas o melhor deixamos sempre para o fim. Quantas das seguintes situações já enfrentaste pessoalmente? Depressão, ansiedade, incapacidade de concentração, pânico, alterações de humor, preocupação excessiva, burnout, stress, esgotamento físico e mental, trauma. Bem, Sónia, penso que todas nós já lidamos com um ou mais sintomas desses em algum momento da nossa vida. Os sintomas de transtornos mentais não são desconhecidos por nenhuma de nós. E é de extrema importância levar a sério os problemas de saúde mental, assim como levamos a sério outros problemas e doenças físicas. William Ames, um teólogo inglês do século XVII, observou que a fé é a virtude pela qual nos agarramos à fidelidade de Deus, nos apoiamos nele, para que possamos obter o que Ele nos dá. Em fé, podemos apoiar-nos em toda a assistência que Deus nos dá, incluindo a assistência de médicos, grupos de apoio e conselheiros. Biblicamente falando, não somos convidadas a esconder as nossas dores mentais de Deus ou a não compartilhar em comunidade. Na verdade, as Escrituras encorajam-nos a reconhecer e compartilhar os nossos fardos com Deus e com a nossa comunidade. Problemas de saúde mental não são problemas de pecado. Uma incapacidade de lidar com sintomas de saúde mental não é uma indicação de pecado na tua vida. Em vez disso, pode ser uma indicação de doença e pode precisar de tratamento assim como qualquer outra doença, com a ajuda de um médico. Na Bíblia, no livro de João, no capítulo 9, Jesus conhece um cego e questionam Jesus sobre quem foi que pecou para aquele homem tenha nascido cego, ele ou os pais. Jesus respondeu claramente: nem pecou ele, nem os pais, mas é para que o poder de Deus se possa manifestar através dele. A doença não é necessariamente uma questão de pecado. Tu não estás a pecar porque te sentes deprimido. E tens razão, Sónia. Não sabemos de que doenças vamos sofrer, mas eu encontro consolo na esperança de que por uma doença nascida possa ser oferecida também uma cura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deus vê o que estás a passar. As Escrituras sugerem que Deus sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Mesmo quando não temos palavras para comunicar como nos sentimos, quando o que estamos a sentir pode ser simplesmente um vazio, o Espírito de Deus comunica em nosso nome. E a presença de Deus é-nos prometida sempre. Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Não te aflijas, porque eu sou o teu Deus. Eu torno-te forte, ajudo-te, protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Pedir ajuda não significa que és fraca. Muitas vezes resistimos em pedir ajuda, não porque não sabemos a quem recorrer, mas porque temos medo da vulnerabilidade. Jesus encontrou muitas pessoas em momentos de vulnerabilidade. Na verdade, ele aparentemente procurou os mais vulneráveis, associando-se com aqueles que precisam de cura ou com aqueles que tinham sido marginalizados pela sociedade. Jesus não os castigava ou condenava. Em vez disso, ele fez de tudo para torná-los sãos. Queremos terminar este programa dizendo que coisas boas ainda são possíveis. A história das Escrituras leva-nos à fé e à esperança. Na próxima semana estaremos contigo novamente com mais um episódio sobre a saúde mental. Encorajamos-te para que possas encontrar esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.